Bom dia, Jacareí. A partir de agora você fica aqui com a gente na TV Câmara, abrindo a programação ao vivo da nossa TV pública nesta segunda-feira, 11 de dezembro. E a Câmara sediou o evento para combater a intolerância religiosa em Jacareí. E ainda vamos falar de economia no segundo bloco, recebendo o nosso convidado, o economista William Retamiro, que estará aqui com a gente para falar sobre conjuntura econômica, gastos públicos e empreendedorismo. E agora conosco está o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. Bom dia, Rodrigo. Eu trago um destaque hoje da política aqui de Jacareí, porque na semana passada foi noticiado que o grupo que apoiou o Emerson Goulart na eleição para prefeito ano passado foram quase todos para um outro partido, que é o PDT, esse mesmo grupo que antes pertencia ao PMDB nos anos 80, anos 90, no governo do Telmo, depois passou para o PPS, depois passou para o PSD até o ano passado, onde estão até hoje os vereadores Paulinho do Esporte e o Juarez Araújo. Como o PSD foi para a base de governo do prefeito Isaías, esse grupo que é do Raimundo Rodrigues, do Pedro Orlando, da Sônia Ferraz também, eles foram todos agora para o PDT. O PDT que em Jacareí teve como o último vereador eleito do PDT na cidade foi o Itamar Alves. Foi o Itamar Alves. Continua exatamente no PDT o Itamar? Então, pois é, uma pergunta que ficou no ar, porque como o Raimundo agora é o presidente do PDT, ninguém sabe se o Itamar continua no partido ou não, Itamar, se ele vai mudar. E o Ferpa também, que era o suplente do Itamar pelo PDT também. Pelo PDT, e o Ferpa depois foi já pro PR, foi para outro partido. O ano passado, né? Então o Raimundo Rodrigues é o presidente do PDT agora, a Sônia Ferraz é o vice-presidente, o Pedro Orlando é o secretário e o Genésio Rodrigues, que já foi vereador aqui em Jacareí, também faz parte da executiva do partido. Que eles devem tomar posse, assinatura, tudo vai acontecer provavelmente nessa quarta-feira, aqui na Câmara Municipal, durante um evento do partido, do PDT, que vão apresentar os novos filiados. E eles falaram a justificativa para mais essa mudança, que já é o quarto partido que esse grupo vai, porque esse grupo, a justificativa é para continuar em partidos de veia esquerdista, já que o PSD agora passou para o governo do PSDB. Então essa é a novidade desde da sexta-feira do sábado, que esse grupo inteiro agora está no PDT. E a pergunta que fica é, onde está o Itamar Alves agora, se vai ficar no PDT ou não, ou se vai mudar de partido. Tá certo. O PDT que deve ter candidato a presidente da República na próxima eleição. Provavelmente é o Ciro Gomes, né? Que é um candidato que também já mudou várias vezes de partido, vai ser candidato ano que vem pelo PDT. Joia. Bom, a gente está falando aqui um pouco da conjuntura da política municipal. Vamos falar de um evento que aconteceu na Câmara Municipal de Jacareí. Os profissionais da Guarda e Defesa Civil de Jacareí, junto ao Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, se reuniram aqui na Câmara para a sessão solene em homenagem ao policial destaque do ano, no qual 7 profissionais de segurança foram escolhidos para receber o diploma. Confira na matéria. Neste mês de dezembro, a Câmara Municipal de Jacareí recebeu os agentes da Defesa Civil, os guardas civis e o Corpo de Bombeiros para homenagem aos profissionais destaques do ano. Estiveram presentes na sessão solene o coronel Paulo Henrique Domingues, secretário municipal de Segurança e Defesa do Cidadão, o comandante interino do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Major Nilton Pereira Alvim, e o delegado de Polícia Seccional, Dr. José Gonzaga Pereira, que comporam a mesa junto à presidente da Câmara, Lucimar Ponciano. O vereador Abner de Madureira, do PR, também compareceu à homenagem, junto aos profissionais da área de segurança e seus familiares. Primeiro de tudo quero parabenizar a cidade, parabenizar a Câmara, porque essa é uma das mais apropriadas oportunidades de homenagear os profissionais de segurança que trabalham na nossa cidade de Jacareí. São profissionais dedicados, são profissionais que não medem esforço para atender o que for possível da melhor maneira o nosso munícipe, havendo ou não as melhores condições. E cada uma das entidades aqui representadas, polícias, Guarda Civil Municipal, bombeiros, enfim, todas essas atividades são muito importantes e favorecem para que o cidadão tenha uma vida melhor. Todos os anos, a Câmara Municipal de Jacareí promove essa solenidade. E são indicados os policiais que mais se revelam eficientes nas suas profissões. Isso tem um caráter muito importante, não só porque valoriza o policial, como também porque mostra para a instituição que os dedicados são reconhecidos.
Em 2009, um decreto legislativo aprovado pela Câmara Municipal instituiu a homenagem ao bombeiro. Já em 2010, foi criado o Diploma Policial Destaque do Ano e no ano seguinte foi determinado o decreto Laurea de Mérito Profissional aos guardas civis e agentes da Defesa Civil. Entre estes profissionais, 7 foram escolhidos, cada um de seu respectivo comando, para receberem o diploma referente à sua área de atuação. O Guarda Civil Municipal, senhor José Ricardo Vinhas, indicado pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão, demonstrou gratidão em nome de seus colegas, tanto à homenagem quanto à presença dos familiares. Em nome de todos, a gente tem certeza que estamos muito felizes por esse dia de hoje, por ser lembrado, em nome de toda a corporação da Guarda Civil de Jacareí. O delegado de polícia seccional, Dr. José Gonzaga Pereira, durante sua fala, destacou a necessidade do reconhecimento aos profissionais da área. Olha, embora a Polícia Civil, eu falo em nome da Polícia Civil, esteja desfalcada em número, é verdade também que durante este ano nós tivemos os mais baixos índices de criminalidade que a história de Jacareí registrou. Então isso só se faz pela dedicação dos policiais, que se desdobram para superar as dificuldades e conseguir isso. Pena que nem sempre a população tem conhecimento disso. E vocês, a partir desse documentário, na verdade estão a fazer isso, mostrar para a população a eficiência dos seus policiais. A presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, enfatizou o significado desta homenagem, que reflete o comprometimento dos profissionais de segurança da cidade. Então, ser escolhido como de destaque pelo desempenho, pela atividade, pela doação ao trabalho, é muito honroso, né? A gente vê na escolha feliz quando você vê o brilho nos olhos dos familiares também, né? E também nós temos que ter hoje a sociedade tem uma concepção muito errada de polícia, né? Hoje é segurança pública, né? Então é um sistema de autoridades que cuidam da vida das pessoas da cidade. Essa foi a sessão solene aí que homenageou a segurança municipal, os profissionais de segurança municipal. E foi dois fatos interessantes que aconteceram durante essa sessão. Foi o delegado José Gonzaga, ele falando das condições de trabalho da polícia que não são fáceis. E ele falou bem claramente, olha, a Polícia Civil tem baixos salários, tem péssimas condições de trabalho, incluindo as viaturas, tal, arriscam muito as suas vidas. Então foi uma sessão solene que homenageou, mas também falou bastante... Serviu para falar um pouco, um diagnóstico da realidade. Falou bastante verdades. A presidente Lucimar Ponciano falou que a gente precisa de uma delegacia mais humanizada, principalmente para as mulheres, que muitas mulheres vão lá, vão fazer denúncia de coisas muito doloridas em relação a abusos, a violências que estão sofrendo, e de repente entra uma pessoa com outra reclamação, mas é um caso flagrante, que foi pego em flagrante. Então, toda aquela mulher que estava dando o seu depoimento, tudo aquilo, ela é deixada de lado, porque o caso em flagrante tem uma prioridade nas delegacias, e aquela pessoa que está sofrendo, aquelas pessoas que lutaram muito para tomar coragem para ir para uma delegacia, esperam muito tempo para chegar a vez dela, e elas têm que repetir tudo de novo. Então, a presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, pediu alguma organização dentro das delegacias para que possa serem delegacias mais humanizadas, que priorizem mais a humanização da pessoa que está sofrendo ali. Mudando totalmente de assunto agora, depois do fim de semana abafado e com chuvas em algumas regiões da cidade, como será que fica a previsão do tempo para hoje e amanhã da Clima Tempo? Pois é, Sibeli, as temperaturas devem subir hoje em Jacareí. O dia começou com nebulosidade, mas à tarde o sol aparece e o calor aumenta. A umidade relativa do ar vai marcar apenas 36%, sem possibilidades de chuva. A mínima deve ficar em 15 graus e a máxima chega aos 30. Já amanhã, terça-feira, o tempo fica instável. A previsão é de muitas nuvens, com o sol aparecendo um pouco pela manhã e seguindo aí até o período da tarde. A umidade do ar fica em 68%. Também sem previsão de chuvas, os termômetros devem variar entre 15 graus de mínima e 24 graus de máxima.
E agora que você já sabe aí a previsão do tempo, é hora de conhecer a localização dos radares. Lembrando que transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% da velocidade permitida, a multa é de R$ 195,23 e o infrator leva 5 pontos na carteira. Acima de 50% da velocidade permitida, o valor sobe para R$ 880,41 e a multa é autossuspensiva, ou seja, você vai perder a sua carteira de motorista. Confira agora então a localização dos radares móveis. Nesta segunda-feira, dia 11, os radares encontram-se na Avenida das Letras, Avenida Elmira Martins Moreira, Avenida Pensilvânia, Rua Expedicionário Armando Cavalcante, Rua Tiradentes e Avenida Lucas Nogueira Garcês. Nesta terça-feira, dia 12, os radares estão na Estrada Municipal Biagino Kief, Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Avenida Malek Assad, Avenida das Letras, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes e Avenida Major Acácio Ferreira. É isso aí, muito bem. Você ficou ligado aí na localização dos radares. Também estão ligados aqui com a gente a Vera Lúcia, o Milton. Muito obrigado pela audiência. Dona Silvia, que dá bom dia para o Elton e para a Cibele. Não deu bom dia para o Rodrigo Romero, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo Romero. O Rod Salles, que tem a carteirinha do Bom Dia Jacareí, já carimbada. A Flor Gonçalves, muito obrigado pela sua audiência. Elisângela Vick e o Fábio Aparecido, o professor Fábio lá da ITEC, professor que fez aquela experiência com o cubo mágico. Você que fez a matéria, né, Rodrigo? Foi uma matéria muito interessante sobre o cubo mágico, que ele utiliza na sala de aula para melhorar o aprendizado dos alunos. Amanhã, terça-feira, ele vai gravar o Gente Destaque comigo aqui, para ser exibido provavelmente só o ano que vem, em janeiro ou fevereiro. Mas é uma experiência muito interessante. Vários alunos melhoraram o desempenho em várias disciplinas, como matemática, português na interpretação de texto, fazendo e desenvolvendo o cubo mágico, que é um brinquedo que existe desde os anos 80, né? Então, o Fábio, o professor Fábio, tem outros projetos também que ele desenvolve, não só esse do cubo mágico, que ele vai contar pra gente nessa entrevista. O dia que viu, Fábio, o dia que a gente passou a matéria do cubo mágico, tava a Thay aqui, que foi campeã mundial do futebol de salão clássico. Ela falou que é mais fácil fazer gol no campeonato mundial do que montar o cubo mágico. Eu também, eu sou totalmente de humanas, eu passo até mal de olhar o cubo mágico. Tá, olha, amanhã eu estarei aí com o Romero, ele tá confirmando aqui. Tá o João Paulo Machado, Cláudia Snake, bom dia Cláudia, bom dia Jacareí, bom dia Elton Rivas, bom dia Cibele e bom dia Rodrigo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Agora, aproveitar que tá todo mundo aqui, tá todo mundo assistindo a gente, vamos conhecer as vagas disponíveis no PAT de Jacareí. Muito bem, temos nesta segunda-feira o PAT oferece uma vaga de assistente de vendas, uma vaga para pessoas com deficiência para auxiliar de limpeza, temos 4 vagas para pedreiro e recepcionista, uma vaga também. O PAT fica na Rua Barão de Jacareí 839, no centro, lá no Atende Bem, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. É isso aí, a Câmara Municipal também está sediando um evento contra a intolerância religiosa. Representantes de religiões afro-brasileiras, adventistas e outros trabalham em uma carta aberta. A sociedade, essa carta aberta ela é uma carta aberta desses representantes para a sociedade. Sobre isso a gente conversou também aqui no programa TV Câmara Entrevista com o Sebastião Oliveira, que falou sobre todo o problema de intolerância religiosa que as religiões afro-brasileiras... Sebastião, que é uma das pessoas que puxou essa reunião aqui na Câmara Municipal, teve representantes da Igreja Adventista, o pessoal da Sociedade Brasileira de Religião, tem até uma cartilha aqui, olha, Sibeli, da OAB São Paulo, né? Sofreu algum caso de intolerância religiosa? Diz que sim. É a denúncia dos direitos humanos, está até caindo aqui. Diz que sim, então, para intolerância religiosa. Foi legal que o Sebastião contou que nesse momento agora, as religiões afro-brasileiras estão sendo devastadas em várias regiões do nosso país, principalmente no Rio de Janeiro, e os locais de culto deles têm sido atacados. E uma coisa
curiosa e infeliz até, é que os maiores algozes têm sido os representantes das igrejas evangélicas. Então foi um TV Câmara Entrevista bem polêmico, bem forte, conversamos sobre isso, e essa carta aberta, ela é aberta para a sociedade de Jacareí, representantes de várias religiões, inclusive evangélicos, trabalharam nessa carta, estão trabalhando nessa carta com os representantes também das religiões afro-brasileiras. Confira o tema. Foi um primeiro passo no sentido de alertar e movimentar a sociedade de Jacareí em torno de um tema preocupante, a crescente onda de intolerância religiosa que assola o país. Movidos pelo aumento de casos de violência, sobretudo contra credos de origem africana, líderes da Umbanda e do Candomblé solicitaram um encontro ecumênico nas dependências da Câmara Municipal e foram atendidos. O motivo desse encontro chama-se ataques religiosos, discriminações, intolerâncias, preconceitos. Estamos cansados disso, né? E geralmente, como eu disse no começo, eu não acredito em ataque religioso, eu acredito em banditismo infiltrado no meio dos segmentos religiosos. A questão da intolerância religiosa é uma triste notícia que nós temos hoje, porque o Brasil, em 2013, foi considerado pelo Pew Research Center, um importante instituto de pesquisa, como o país com menor índice de intolerância religiosa dentre as 25 nações mais populosas do mundo. Só que de lá para cá, os números descambaram, a intolerância religiosa cresceu no Brasil e nós estamos vendo um estado de coisas que envolve a religiosidade indo de mal a pior. Então esse movimento que hoje aconteceu aqui na Câmara Municipal de Jacareí, é da maior importância porque a população, as lideranças religiosas estão se apropriando do direito que tem de professar a sua crença livremente. O evento reuniu cerca de 60 pessoas e contou com a presença do presidente da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e de um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, apesar de convidados, não compareceram líderes de outras religiões. Por esta razão, outros eventos foram marcados para dar continuidade à discussão, inclusive uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal. E há uma necessidade urgente de aprender a conviver com a diferença. E a palavra respeito, ela ganha uma importância tremenda e ela deve ser a ponte que dá acesso a todos os corações. E essa diversidade foi representada nessa noite? Infelizmente, nós não tivemos todos aqueles que nós poderíamos ter, representando esses diversos segmentos religiosos que temos dentro do município. Mas eu creio que hoje foi um passo muito importante, porque despertou a consciência de alguns, inclusive percebemos pessoas assumindo um compromisso de buscar outros e então conversar e explicar o objetivo desses encontros. Durante a audiência, que contou ainda com a presença da presidente da Câmara Municipal, vereadora Lucimar Ponciano, e do vereador Juarez Araújo, foi discutido o esboço da carta aberta a ser redigida. No texto, ressaltou-se a laicidade do Estado brasileiro, o desejo de se equilibrar a liberdade religiosa com a liberdade de expressão e a necessidade de se encontrar um caminho para a paz. Há muita intolerância religiosa, aqui bem vista na matriz africana, mas nós sabemos também que existe também ofensas contra os evangélicos, contra a crença católica, então a gente precisa promover sempre a cultura da paz. E hoje nós vimos isso aqui na presença das pessoas, respeitando todos, inclusive nessa carta aberta que nós estamos construindo juntos coletivamente, nós estamos lembrando até das pessoas que não expressam nenhuma religião, né? É a questão do livre-arbítrio. Nós estamos vendo que, embora a situação esteja sendo arruinada, sendo a intolerância religiosa crescendo, temos também um movimento crescente de combate à intolerância religiosa. Isso é muito bom, em contraponto à intolerância que está crescendo. Ficaram definidas as seguintes datas para a continuidade desta discussão. No dia 26 de fevereiro será oficializada a Carta Aberta à População.
No dia 7 de março, o assunto será levado ao plenário da Câmara em tribuna livre, quando então será apresentada a proposta de um projeto de lei. E no dia 12 de março será realizada às 19 horas uma audiência pública no plenário da Câmara. Muito bem, então essa discussão vai ter segmento aqui na Câmara Municipal, não só na Câmara Municipal, mas também nas igrejas, né? É uma discussão muito atual, uma discussão que a gente fala da intolerância. A intolerância religiosa às vezes serve também como pretexto para a intolerância racial e outras intolerâncias, que nós temos que ser intolerantes com a intolerância. É um paradoxo filosófico, mas se faz necessário. E hoje em dia, com a rede social, você não pode falar nada. Se você falar que você é católico, você apanha. Se falar que é evangélico, você apanha. Se é espírita, apanha. Se é da Umbanda, você apanha. Então, com a rede social, muitas pessoas se escondem com perfis falsos para exatamente fazer esse tipo de ofensa, de xingamento. E um evento como esse pode até esclarecer algumas coisas, ajudar na discussão, no debate, para ver se pelo menos abaixa um pouco esse... Interessante que na carta, ela, acho que nos primeiros parágrafos dela, ela dizia que as pessoas têm inclusive a liberdade para não ter religião. E aí a sequência da carta falava em Deus, e aí isso foi apontado na religião. Olha, se a gente está dando a liberdade de não ter religião, a gente não pode falar, né? Não pode usar essa terminologia. Aí eles já consertaram a carta. O que é importante é ter a perspectiva do desenvolvimento ético, seja qual for a sua religião. A ética tem como limite a vida, o respeito ao outro, o respeito à existência de outras formas de vida, outras formas de pensar. E se tem como limite a vida, se pressupõe que um não vai fazer mal ao outro, vamos conviver de uma forma mais harmoniosa, e a democracia pressupõe também esse debate de religiões, lembrando que o Brasil é um Estado laico. Bom, vamos para o intervalo, na volta conversamos com o William Retamiro. Obrigado, Rodrigo, pela tua presença. Hoje temos sessão solene, né, Rodrigo? Sessão solene de entrega de título de cidadão jacariense para duas pessoas que vieram de Guararema, os ex-prefeitos André do Prado e o Márcio Alvino. Vão receber o título hoje às 7 da noite, com transmissão ao vivo da TV Câmara, que foi um projeto do vereador Paulinho dos Condutores, que é do mesmo partido que eles, o PR. Os dois deputados hoje, né? Um federal e o outro estadual. Foram prefeitos de Guararema. Aliás, Guararema, que tem o mesmo grupo de gestão desde a eleição de 92. O grupo é reeleito sempre lá em Guararema já há mais de 20 anos. Muito bem. Bom, então você não sai daí. Na volta o William está aqui com a gente conversando um pouquinho sobre economia e as perspectivas para 2018. Bom dia, Jacareí, volta já. Acessibilidade, qualidade e inovação. Essa é a TV Inis, a primeira web TV bilíngue em português e língua brasileira de sinais. Em um país com quase 10 milhões de brasileiros surdos e com deficiência auditiva, o seu papel é fundamental. São 24 horas de programação diária pensada para integrar os públicos surdo e ouvinte. Cultura, entretenimento, esporte, documentários, desenhos, aulas, revistas eletrônicas, filmes e um talk show. Tudo com legendas e locução. Uma conquista diária realizada por uma equipe de profissionais surdos e ouvintes. E a um clique de distância do seu controle remoto, celular e computador. Isso sim é comunicação educativa inclusiva, pioneira e de excelência. O resultado não poderia ser melhor. Desde a sua estreia, a TV Inis vem recebendo cada vez mais reconhecimento da crítica especializada e do público.
Cláudia, o que você espera para 2018? Espero muita paz, muita saúde, muitas alegrias, muitas conquistas para mim e para todo mundo. Espero poder estar todo mundo trabalhando, né? Trabalho para todo mundo, estar trabalhando, continuar cuidando da minha família, dos meus filhos, né? Planos aí para o futuro, né? Estudo, saúde, né? Para todo mundo, e que a gente tenha uma sociedade boa, construtiva, né? Que traga possibilidades para as pessoas prosperarem cada dia mais. Bom, para 2018 eu espero primeiramente que melhore a economia do nosso país, né, que possam melhorar o preço da gasolina, né, emprego também, né, preciso de empregos também, né, que agora eu vou começar no mercado de trabalho, que eu me formo esse ano. Então, eu espero um ano próspero para todos. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí convida para a sessão solene de entrega de título de cidadão de Jacareí a Márcio Alvino e André do Prado, no dia 11 de dezembro, às 19 horas, no plenário da Câmara. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões, equipamentos domésticos e eletroeletrônicos como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular, pneus e materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Valdir, o que você espera para 2018? Bom, eu espero que tudo seja melhor do que este ano, né? E também que os políticos, né, de uma forma geral, eles trabalhem para o povo, não só para eles. Que eu acho que é fundamental nessa vida da gente que os políticos eles pensem mais na população do Brasil do que só neles mesmos, né, na sua própria família. Olha, eu espero muitas conquistas, muitos sucessos, muita saúde e fazer, de repente, um novo curso, aprender a tocar um instrumento. É isso aí. E um casamento, né? Bom, eu espero, acima de tudo, paz, muito amor, muita luz aí para o pessoal, né, que a gente tenha nossos sonhos realizados, que possamos trabalhar cada vez mais para a nossa comunidade. Essa é a minha expectativa para 2018. Da área pessoal, eu espero saúde, família, em paz. E porque tendo saúde, a gente vai ter dinheiro no bolso, né, que a gente vai poder trabalhar. E no âmbito nacional, uma melhora na política, né? Afinal, o ano que vem é o ano de eleições, espero que as pessoas estejam mais conscientes para escolher a nossa Assembleia, nosso Congresso, nosso Senado e a nossa presidência. Voltamos com mais um Bom Dia Jacareí e aqui com a gente está o economista William Rentamiro. Bom dia, William.
Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos. Elton. Bom dia, William. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Bom Dia. William, em relação ao PIB, os otimistas falam que o PIB este ano cresceu 0,7%. E os pessimistas falam a economia, o PIB desse ano cresceu somente 0,7%. Afinal de contas, o que é o PIB? O nosso querido PIB, né, Produto Interno Bruto, que é toda a movimentação de tudo que se comercializa e se produz no país, né, no caso, analisando o Brasil, é uma situação que é um medidor que serve para poder indicar como é que está a situação da economia brasileira. 2015 e 2016 tivemos quedas médias aí de 3,2%, né, que totalizou quase 7%, né, somando os dois, de PIB negativo. Daí tem essa situação, né? Para alguns olha, pelo menos não caiu dessa vez. Para outros poderia ter subido mais, né? Então nós temos essa discussão. Daí cada um tem um lado tendencioso, que vai puxar para a sua ideologia política e tudo mais. Mas tecnicamente avaliando, nós temos que dizer o seguinte, os números eles apresentam dados positivos e negativos. Nós temos que ter a crítica para poder analisar esses números. Crescer 0,7%, para um lado, vai ser positivo. Porém, se nós não tivéssemos políticas públicas que incentivassem o investimento, a geração de mais empregos, emprego de qualidade, né? Para discutir, se fala-se tanto que cresceu o número de empregos, porém, qual a qualidade desse emprego? Só para a gente poder ter uma ideia, de acordo com a RAIS, né, que é a Relação Anual de Informação Social, fechou 2016, o município de Jacareí, trazendo aqui para a nossa realidade, nós tínhamos uma situação na qual o salário médio na indústria era de R$ 4.200. E no comércio, em torno de R$ 1.800 e no serviço R$ 2.200. Ou seja, no caso, comparado com a indústria, o comércio tem 58% a menos a média salarial e os serviços 48%. Arredondando esses números. Então nós acreditamos que subiu o emprego, mas o emprego voltado para comércio e serviço. Se pensarmos no tocante à renda, isso não é tão positivo, porque nós temos mais emprego, porém com uma renda menor. Né? E é uma situação na qual nós temos que discutir. Então, o PIB crescer é uma situação positiva, mas poderia crescer mais se nós tivéssemos gerado emprego com um valor de mão de obra qualificada que refletisse numa renda mais positiva. Então, nós temos que pegar o número e analisar ele criticamente e sair somente da questão numérica, como falo, números absolutos, mas passar por uma crítica positiva, negativa e ter tendências para poder pensar o que pode acontecer com essa numeração toda aí. William, essa discussão da economia, a gente recebeu aqui outros economistas já, é uma discussão que está quase central lá em Brasília, né? Inclusive ela justifica determinados posicionamentos, tivemos várias votações para a investigação do presidente da República e um dos argumentos utilizados por muitos dos deputados é que a gente não pode criar uma crise política no país, como se já não estivesse, né? Uma crise política, mas não podemos aprofundar a crise política por causa da economia, que a economia está se recuperando, está se consolidando. Como é que você vê essa relação entre economia e política? A relação economia e política, primeiro que esse discurso que não se pode ter uma crise para não prejudicar a economia, eu gostaria muito que, independente de quem estivesse no governo, não estar no poder, porque estar no poder é diferente de estar no governo, né, a meu ver, isso tivesse acontecido lá em 2014 e 2015. Porque talvez nós não estaríamos amargando tantos números negativos em 2016, conforme fosse. E a relação economia e política, elas são praticamente, eu costumo chamar que são irmãs gêmeas, né? Que caminham juntas, têm todos a mesma filiação, digamos assim, os mesmos pais, e usa até como gêmeos, né? Usa a mesma roupinha, né? Em certo ponto, porém tem comportamentos distintos. Né? E uma está sempre relacionando, interferindo na vida da outra. Então, ao meu ver, é indissociável política e economia. O que a política determina vai refletir na economia, e a economia ela vai dar os reflexos dessa decisão política. E os reflexos vai fazer com que a política seja revista ou reafirmada em algumas situações. Então nós passamos por um momento agora, no qual está dando feedback com todas essas reformas que estão sendo discutidas, uma situação de um feedback anterior. Mas há períodos no país no qual nós vamos ver, até relativamente recentes, no qual nós não precisamos ter tantas reformas para que tivesse uma dinâmica econômica positiva.
né? Então nós vivemos então uma situação na qual o desemprego ele serviu também, toda essa massa de 13% em âmbito nacional, serviu também para poder pautar a necessidade de algumas reformas. E essas reformas vieram principalmente com o objetivo de reduzir custos, né? A partir do momento que a gente coloca o MEI no mercado e a pessoa ela deixa de ser uma funcionária, porque realmente nós temos um fato de que os encargos trabalhistas pesam bastante na folha de pagamento e é um ponto no qual o empresário reclama e reclama com razão, né? E quando a gente analisa os encargos trabalhistas, o que vai para o trabalhador propriamente dito? Fundo de garantia. Daí ainda é deduzido do trabalhador o INSS de 11% e o empregador ainda paga mais 20% desse INSS. E aí nós temos um problema do quê? De reforma da Previdência. Ou seja, daí tem linhas que discutem se há ou não, de fato, um déficit da Previdência. Então, nós temos uma situação na qual nós estamos buscando consertar, digamos assim, sem mexer no ponto crucial que é a gestão das nossas contas. Será que nós estamos adequados ou não? Então, nesse ponto, a política está tomando as decisões e a economia vai mais para frente dar essas respostas. O tempo mostrará se serão positivas ou negativas. Em algumas situações pode vir a ser positivo, mas daí tem análise crítica, tal como nós falamos do PIB, né? Qual é a qualidade deste número? William, a gente fala muito também de crescimento, fala de empreendedorismo, de tributação. Nós temos uma matéria da Rede que fala sobre o Simples Nacional, que é esse regime especial das micro e pequenas empresas, que parece, de acordo com uma comissão lá que estudou isso, lá em Brasília, um relatório aprovado na comissão até me perdi aqui, William. Relatório para a Comissão de Assuntos Econômicos disse que o Simples está trazendo benefícios para o país e deve prosseguir. Vamos acompanhar a matéria lá da Rede Legislativa. O regime especial de tributação para micro e pequenas empresas foi criado por uma lei complementar de 2006. Mas devido à necessidade de ajustes internos na Receita Federal, o Simples entrou em vigor no ano seguinte. 10 anos depois, a Comissão de Assuntos Econômicos decidiu avaliar o sistema. De acordo com o relatório do senador José Pimentel, o Simples gerou 11 milhões de empregos em uma década. Além disso, tirou muita gente da informalidade. Em pouco mais de 10 anos, são 7.608.000 empreendedores individuais que saem da informalidade, vêm para a formalidade, têm acesso ao crédito, passa a exigir de quem vende para eles, o seu fornecedor, o recolhimento dos impostos, seja municipais, seja estadual, seja federal. Nesses 10 anos, muitos obstáculos às micro e pequenas empresas foram removidos. Reduzimos prazos exigidos para criar e para dar baixa em empresas, universalizamos a abrangência do Simples, proibimos a aplicação de multas na primeira visita do fiscal e proibimos a cobrança indevida de boletos por instituições financeiras oficiais. O relatório que foi aprovado sugere a continuidade e o aperfeiçoamento do Simples. É necessário aperfeiçoar o sistema, melhorar a sua percepção junto aos contribuintes e à sociedade, apoiar os investimentos e a capacitação em todas as esferas para expandir os efeitos benéficos dessa política. O governo federal, por meio da Receita Federal do Brasil, precisa compreender melhor os efeitos dessa política, a sua importância para a sociedade brasileira e para a nossa economia. Aí, William, 10 anos do Simples, né? Aí a comissão está apontando os benefícios que ele trouxe para a economia, para a geração de emprego, geração de renda para o país. Como você avalia esse tipo de iniciativa como Simples? Ainda tem muito mais que avançar. A gente, de fato, desburocratizou muito a abertura de empresas no país, mas ainda existem alguns entraves, vamos dizer assim, para quem quer empreender, né? Exatamente, tem muito entrave ainda. Em relação primeiro à questão numérica, digamos assim, de fato as micro e pequenas empresas cresceram bastante. E também o MEI, né, o microempreendedor individual, atualmente somos aproximadamente 7 milhões de microempreendedor individual. Ou seja, nós temos aí uma massa que é composta com as duas que perfazem aí 95, 96% das empresas no Brasil. Então é um valor realmente, é um número bastante expressivo.
Porém, nessa situação, a ferramenta ela é muito boa. Porém, o uso da ferramenta, se nós não a utilizarmos de forma adequada, pode ter alguns malefícios, né? Muito ficou claro também o que ficou tão falado na reforma trabalhista, que é a chamada pejotização, né? Ou seja, a pessoa estava como funcionário, daí deixou de ser funcionário, abriu a sua própria empresa e voltou a prestar serviço depois de um determinado tempo legal, né? Com pessoa jurídica. Com pessoa jurídica. Porém, nesse caso, o que acontece? A pessoa, ou no caso, ou este novo empresário, ele pode aferir alguns valores melhores do que ele tinha como salário. Porém, a contratação da mão de obra dele, ele não vai conseguir contratar com o mesmo salário que a indústria pagaria. Então, nós temos uma situação de redução de potencial salarial e também, em alguns casos, pode ocorrer a questão da precarização do trabalho. Então, são fatores que influenciam diretamente, né? Nós temos esse aspecto, como nós comentamos aqui, a renda média de comércio e serviços, né? Porque quem sai da indústria, a tendência é que volte a prestar para a mesma empresa prestando o serviço, é uma situação de redução salarial muito menor. E também com um potencial, dependendo do caso, ainda menor também de prestação de qualidade de mão de obra. Porque nós temos também a situação que é a reforma trabalhista que discute a não mais responsabilidade solidária da empresa contratante perante o funcionário da empresa contratada. Então, ficou a cargo. E muitas vezes essas micro e pequenas empresas, que são PJs, elas não conseguem oferecer todos os equipamentos de segurança, dependendo do caso, ou toda a orientação de segurança, e também vai se, nesse caso, apresentando um processo de precarização. Então, nós temos essa numeração. Porém, no quesito arrecadação, ficou bem claro, né, que de 2007 para cá, as micro e pequenas empresas, os tributos relacionados a ela cresceu 208%. Até 2016. Então, é um aspecto arrecadatório interessante para o Estado também. E a mesma coisa acontece para o microempreendedor individual, no qual tem a participação arrecadatória. Porém, não se discute os processos de precarização e de valorização da renda média dos trabalhadores desse segmento, dessas áreas. Agora, William, fugindo um pouco desse assunto, mas ainda dentro desse assunto, eu li uma matéria dizendo que as operações anticorrupção do Brasil, no caso a Operação Lava Jato, que eu acho que é a maior operação anticorrupção que a gente tem no Brasil, já teve no Brasil, como que essas operações anticorrupção influenciam na economia? Essa tem o lado positivo. Nós temos aqui, primeiro para poder deixar claro, nós temos no Brasil, lamentavelmente, uma situação, como se diz na linguagem popular, de jogar a água da bacia com a criança dentro, né? Ou seja, dá todo o banho, mas só que, lamentavelmente, joga-se o principal e o mais valoroso fora. Vou usar como exemplo a refinaria Abreu Lima. A refinaria Abreu Lima, ela é uma empresa, né, que foi desenvolvida para poder fazer o beneficiamento do petróleo, né, principalmente com a questão do pré-sal. Lamentavelmente, de fato, ao que tudo indica, principalmente a Operação Lava Jato está apresentando isso, que houve uma situação na qual teve corrupção, superfaturamento de obras e tudo mais. Porém, nós sacrificamos o projeto e não valorizamos o projeto. Porque o que seria o projeto na essência? Seria pegar esse nosso pré-sal, fazer o beneficiamento no Brasil e não mais exportar o petróleo e importar a gasolina, vamos colocar assim, que é o valor agregado e pagamos mais caro, ainda mais com uma taxa cambial relativamente alta que nós temos atualmente. Porque o petróleo seria extraído, beneficiado no Brasil e comercializado e distribuído no Brasil. Isso faria com que automaticamente elevasse a oferta de combustível e, consequentemente, a redução do preço do combustível e, consequentemente, a queda da inflação, só que não por intermédio do desemprego, que é o que acontece hoje. A inflação está baixa, mas decorrente da falta do poder de compra e não do excesso do poder, não de uma compra forte com preços reduzidos. Então, nessa situação, nós temos que valorizar esse ponto. A Lava Jato tem um papel importante nessa questão toda de combate à corrupção, porém, nós temos que ter a cultura de não, digamos assim, demonizar o projeto, mas sim falar que aquele projeto é de propriedade nacional, é do povo brasileiro e é benéfico para a população brasileira. E isso aí o que acontece? Nós tivemos toda uma cadeia produtiva da construção civil e tudo mais parado, porque se condenou o projeto propriamente dito e não somente os corruptos, né, no caso. Então nós temos que aprender a ter essa separação para que haja essa distinção e principalmente que não vendamos, né, o nosso produto, o nosso patrimônio para o capital internacional, que é o que está dominando e está tomando conta dos poços de petróleo aqui no Brasil. Tá certo, vou dar um tempinho aqui na nossa entrevista, William. Vamos conferir agora mais uma lei que foi aprovada na cidade de Jacareí neste ano de 2017. Confira no quadro É Lei. É Lei.
Lei número 6.150, de 14 de setembro de 2017, institui o Plano Municipal de Turismo. Autoria, Prefeito Isaías José de Santana. O plano estabelece diretrizes e metas para a condução da atividade turística na cidade de Jacareí. A infraestrutura e os serviços de que Jacareí dispõe enriquecem os atrativos turísticos, dando condições para uma boa recepção aos visitantes. O Plano Municipal de Turismo será implementado nos termos das políticas públicas definidas nas leis orçamentárias, notadamente a Lei Orçamentária Anual, LOA, e o Plano Plurianual, PPA. Aí as belas imagens aí do drone da cidade de Jacareí, fica muito bonito, né? O rio ali, lá do alto. Parabéns aí para o nosso pessoal pela edição do Thiago, as imagens do Fábio Basso. Bom, Jacareí tem 156 bairros. Desse universo, 77 deles recebem a coleta seletiva do lixo. O Bom Dia Jacareí divulga agora quais desses bairros serão atendidos pelo serviço nesta segunda-feira. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Segunda-feira, Jardim Arice, Jardim Bela Vista, Jardim Boa Vista, Jardim das Indústrias, Jardim do Cruzeiro, Jardim Emília, Jardim Flórida, Jardim Independência, Jardim Jacinto, Jardim Liberdade, Jardim Marister, Jardim Siesta, Nutrigold, SAI, ETE, Secretaria de Educação, Terras de Conceição, Vila Denise, Vila Guedes, Vila Ita 1 e Vila Ita 2, Vila Machado e Vila Nossa Senhora de Fátima. E você já pensou em acompanhar os gastos do governo como uma obra, um serviço ou uma compra pública por meio de um aplicativo de mensagens como o WhatsApp? É o que propõe um projeto que está sendo analisado na Comissão de Transparência do Senado. Confira. Uma das formas de ficar de olho no gasto do dinheiro público é o Portal da Transparência. Ele até que é bem conhecido. Olha só, eu sei que é um lugar onde você pode observar informações concretas do que o governo realmente está fazendo com o nosso dinheiro. Exatamente isso, Pedro. O portal existe desde 2004, mas será que todo mundo consegue acessá-lo? Meio confuso ainda para as pessoas de menos escolaridade conseguir ter acesso, chegar até a ele. Eu acho que falta algo que traga mais o povo para perto. A professora Márcia Marques trabalha num projeto que ensina as pessoas a usarem as ferramentas de transparência pública disponíveis no Brasil. Ela explica uma das dificuldades do portal. Não há uma norma de como deve ser o portal. Então, cada portal é de um jeito. E lembra que o portal não é a única ferramenta para conhecer os gastos públicos. A Lei de Acesso à Informação, ela é parceira dessas leis que tratam da transparência, porque a Lei de Acesso à Informação obriga o servidor público, obriga o Estado a responder ao cidadão. Agora imagina se houvesse um aplicativo para celular em que as pessoas pudessem acompanhar os gastos e cobrar o andamento de obras e compras públicas. Esse é um instrumento valioso, precioso na mão do cidadão. Com uma lei que permita o acesso ao acompanhamento de todos os projetos, de todas as atividades do Estado. Pela proposta do senador Capiberibe, um grupo virtual deve acompanhar como está sendo aplicado o dinheiro que o orçamento separou para determinada obra, serviço ou compra pública. O grupo deverá ter representantes da administração pública e das empresas contratadas. O cidadão que quiser entrar no grupo terá de apresentar número do título de eleitor, e-mail, número do telefone. Os portais da transparência devem trazer um atalho para quem quiser se cadastrar nos grupos virtuais. É uma lei feita para o
cidadão se aproximar e acompanhar todos os gastos públicos, acompanhar todos os projetos. Quem ficou sabendo da iniciativa até que achou uma boa ideia. É isso que a população hoje de Brasília, eu acho que do Brasil, precisa. Um aplicativo que possa fiscalizar as diferentes instituições. Eu participaria com certeza. William, a gente está falando, a gente tem o portal Transparência já, agora é um aplicativo, né, em tempo real, é o que falou a matéria, para acompanhar os gastos públicos. Mas qual que é a importância de acompanhar os gastos públicos? E o que eu faço com essa informação? Porque é uma coisa a gente acompanhar o que acontece, né, o que nossos governantes, os homens públicos fazem com o dinheiro público e ficar olhando da janelinha. Como é que a gente se apropria dessa informação e faz alguma coisa acontecer, ou direciona, ou influencia? Como é esse processo? Particularmente eu acho o seguinte, que eu acho que ainda nós temos o acesso. Em alguns casos um pouco mais complicados, tem que dar algumas voltas maiores no site, poder procurar, né, de diversas instituições públicas. Mas o que acontece? Eu vejo principalmente a compreensão da informação, né? Eu acredito que nós que conhecemos assim, algumas situações do orçamento público, e eu particularmente não conheço tudo, sou economista, mas tem termos lá que não é da minha área, vai mais para contabilidade pública e coisas do tipo, mas eu busco essa informação. E principalmente replicar essa informação de forma que replicar com responsabilidade, com conhecimento do que está falando, para que a sociedade se interesse cada vez mais e que possamos exigir cada vez mais também uma forma didática da apresentação dessas informações para uma linguagem mais popular, né, digamos assim, uma certa tradução do termo técnico para o termo popular, sem que se perca a essência dele. E principalmente que possamos desenvolver ações para que a população se sinta mais empoderada, inclusive, por que não, discutir um eventual orçamento participativo, que é no qual a população faz parte e toma decisão, né? Obviamente, quando há municípios que têm pequenos valores, digamos assim, que possam ser debatidos, colocados em debate, esse é o melhor momento, porque com pequenos valores a sociedade ela pode ter uma melhor noção, porque vai obrigar a sociedade, de certa forma, primeiro, a se conscientizar que é um direito dela conhecer essa informação. E segundo, para ela poder entender quais são as necessidades principais para a sua comunidade. Uma necessidade para o centro é uma determinada questão, outra necessidade para os bairros mais periféricos do município tem outras demandas, né? Então vai se discutir tudo isso aí. Então o orçamento, nesse caso, essa tecnologia da informação para acesso mais fácil, tem que vir acompanhado por uma certa didática e também entre o município, entre os líderes, digamos assim, de bairros, poder discutir uma situação para entender, e pelo menos inicialmente entender o orçamento do município e em seguida poder se discutir uma participação de orçamento, o orçamento participativo. O primeiro passo, então, é a apropriação da informação para também fazer uma participação qualificada. Às vezes a gente percebe, a gente aqui na Câmara acompanha o dia a dia, né, dos projetos, as audiências públicas. Muitas vezes a participação popular ela é baixa aqui, né? Você falou das audiências públicas, mas, por exemplo, o PPA, a gente sabe que foram várias reuniões nos bairros, né, para chegar na proposta, mas aqui mesmo na Câmara, no dia, a participação praticamente nenhuma. E às vezes a gente vê nas mídias sociais as pessoas compartilhando informações que não fazem muito sentido em relação ao que está de fato sendo discutido. Você acha que também tem muito ruído nessa comunicação? Tem muito ruído e tem muito dos chamados fake news que se fala hoje em dia, né? Ou seja, pega uma informação e a deturpa conforme o agrado da pessoa, né? Daquela que está deturpando a informação. E essa situação da pouca participação, principalmente em dias importantes, como a participação do PPA, né, do Plano Plurianual, é fundamental. Lamentavelmente ocorre um período no qual a maioria das pessoas estão trabalhando, né, que é um horário comercial, digamos assim. Mas é uma situação poder se levar também uma discussão na qual facilite o acesso à informação e a participação nos eventos também, né? Daí, imagino que já tenha propostas sendo tramitadas para discutir horários alternativos nesse aspecto. Mas, principalmente, a participação da população é fundamental. E a participação de uma população na qual não seja somente uma situação aqueles que já têm uma certa pretensão política ou que são chegados de alguns cargos, pessoas políticas, digamos assim. Mas sim que seja a participação natural, orgânica da sociedade em saber como é que está destinado, como é que aquela obra vai impactar no meu bairro,
bairro, como que isso vai impactar na situação, e aquela obra vai trazer uma via, uma determinada rodovia ou uma estrada, vai trazer uma movimentação. Mas quais são as questões acessórias nesse ponto? Vamos ter saúde, vamos ter atendimento, como é que vai ficar o comércio, como é que vai ficar toda essa situação? E principalmente pensar políticas públicas para poder valorizar cada qual os seus bairros, para que haja uma dinâmica de economia local, para poder dinamizar e atender principalmente essa questão orçamentária e empoderamento da sociedade por parte das informações. William, ainda falando sobre economia, não só a economia do bairro aqui da cidade, mas uma pergunta como uma pessoa leiga, como que eu sei, por exemplo, que a economia realmente está melhorando? Você acabou de falar que não é porque o preço está mais baixo dos produtos, que isso pode ser que não, né? Pode ser o contrário, a economia não está melhorando, por isso que o produto está sendo vendido mais baixo. Mas como que eu sei? Vamos dizer, o Brasil está melhorando economicamente, é o que tem se falado assim popularmente por aí, pelo menos por parte do governo. Eu tenho a noção disso pelo meu poder de compra, pela melhor oferta de empregos. Eu me lembro que alguns anos atrás o dólar estava baixo, o pessoal viajava para o exterior, todo mundo estava querendo comprar imóveis e eu ouvia de algumas pessoas falando assim, olha, isso daí não quer dizer que a economia está boa, a gente pode estar numa bolha imobiliária e vai acontecer igual o que aconteceu nos Estados Unidos, e realmente aconteceu. Então, para nós que somos cidadãos aqui comuns, não somos economistas, como que eu sei que realmente a economia está avançando? Bom, um dos primeiros pontos é analisar a qualidade dos números. Fica meio economês, digamos assim, né? Mas primeiro de tudo, pensar, bom, subiu o emprego? Ok. Qual nível do emprego? Isso é informação rápida, já que a gente está falando de acesso à informação, isso é uma informação que se você jogar no CAGED ou jogar no site do Ministério do Trabalho, tem informação. Subiu o número de emprego no comércio? Ok. Qual que é a renda média desse comércio? Pensar qual é a qualidade do emprego que está sendo gerado. Porque, como nós falamos, a indústria ela tem um perfil de pagar mais. Né? Então, nesse caso, se nós temos uma atividade industrial dinâmica no município, no estado, no país como um todo, que é um produto, que é um segmento que agrega valor a um produto, nós sabemos que as pessoas que ali trabalham tendem a ter uma renda melhor. Então, primeiro de tudo é identificar qual é o segmento que está elevando o emprego. Indústria, comércio e serviço, e saber qual é a renda média de cada um deles, que isso aí é uma informação fácil de se conseguir na internet. Se identificarmos que a indústria está crescendo e que ela está elevando a empregabilidade, é uma situação na qual, sim, nós temos um processo de melhoria econômica, porque a renda está crescendo e, consequentemente, essa renda vai voltar a ter uma situação de demanda dos consumos dos mais diversos produtos, né, e serviços que se tem. Acho que eu, particularmente, recomendo analisar a qualidade do emprego e a renda média dele, conforme o setor. Certo. Joia. William, muita gente aqui participando, o Penick, o Rod, o Davi, são pessoas más que ficam aqui fazendo piadas comigo, aqui falando que eu passaram urucum na minha cara. Eu errei a previsão do tempo, achei que ia chover, não passei protetor solar, fiquei todo no vermelho. Mas a culpa é da Climatempo, viu, Penick? E Rod, o Davi de Trinda. O Davi de Trinda mora longe e fica assistindo a TV Câmara Jacareí. Mas aí o Penick está falando aqui, está comentando assim, a tua afirmação, falando que a Lava Jato entregou o pré-sal e matou a indústria naval junto. Bom, a gente aí volta naquela questão que a gente falou da política e da economia. Para a gente fechar a nossa conversa aqui nessa segunda-feira, qual é a tua perspectiva para o ano que vem ano eleitoral? Essa discussão toda da economia vai ser o carro-chefe da disputa, junto com corrupção, junto com os mesmos problemas estruturais de sempre? Como é que você vê, qual é a perspectiva para o ano que vem e um pouquinho aí a médio prazo para o outro ano, e o que você vê aí pela frente? Para o ano que vem, mais especificamente, pensando em quadros, eu particularmente não vejo uma renovação de quadros substancial de candidatos, digamos assim. Né? Ou seja, nós vamos tramitar ainda na velha discussão que vai ficar entre corrupção e economia. Né? Agora é a gente ficar atento para a discussão da qualidade dessa discussão e não somente uma questão de acusação de ambas as partes. No tocante à economia, eu vejo uma relativa melhora dos indicadores econômicos, porém não da qualidade da economia.
né? Daí pode falar, não, mas é melhor ter um emprego no comércio, serviço que paga pouco, do que ficar desempregado. Isso é óbvio, isso não tem discussão. Principalmente pai de família que estava desempregado e conseguiu seu emprego, que ótimo. A questão é a gente trabalhar para que melhore essa situação. Então, em 2018, mais por questões de ordem cíclicas da economia e nem tanto de ações tomadas por parte de macroeconômicas, né, digamos assim, é que eu vejo uma melhora. Porém, uma melhora ainda tímida e não substancial. Em 2019, acho que o mercado, quando eu falo mercado, estou falando de mercado financeiro, o mercado financeiro está querendo saber como é que vai ficar a situação, quem poderá ser o novo presidente, que ainda há discussões em relação às eleições ainda, da efetiva realização, alguma coisa do tipo, né? Essa questão do distrital, se vai valer já agora, ainda muitos não atentaram para essa situação ainda, como é que vai funcionar. E principalmente uma situação na qual, como a indústria vai se comportar nesse aspecto. Porque mercado financeiro e indústria trabalham em âmbitos diferentes. No mercado financeiro nós temos uma situação que a taxa Selic está no menor patamar histórico, mas ainda não temos uma arrancada econômica e a indústria está crescendo ainda muito tímida, porque nós temos uma renda baixa que está fazendo com que a demanda seja baixa. Então nós temos essa situação. Então nós temos indicadores econômicos que estarão relativamente melhores, mas ainda muito tímidos. E para 2019 eu acredito que possamos vir a ter, dependendo das políticas que vierem a ser colocadas, possamos a ter uma melhora da economia para 2019, mas também não com um salto tão alto, mas sim com uma questão ainda tímida. Eu acho que, particularmente, eu imagino mais 2020 que vai ser uma recuperação mais acentuada, dependendo da política macroeconômica e desenvolvimentista que o eventual novo presidente possa vir a implementar. Certo. Obrigada pela sua presença, William. Eu que agradeço a todos vocês aí, Elton, agradeço a você, Sibeli. Sempre à disposição, estava com saudades de vir aqui. Isso aí, valeu. E o Bom Dia Jacareí termina por aqui. Obrigada também pela sua presença, pela sua audiência e continue com a nossa programação. Confira a reprise do programa hoje às 11 da manhã e às 11 da noite. E hoje à noite o programa Contraplano é com Karina Miller. Ela vai conversar sobre o espetáculo Maria Fulô. É hoje à noite, logo após a sessão solene de entrega do título de cidadania ao Márcio Alvino e ao André do Prado. Sessão que começa às 19 horas. Aí na sequência você fica com o Contraplano. Para rever esse programa e todos os outros programas da TV Câmara, acesse nosso canal no YouTube, que traz toda a programação da TV, além de transmitir a TV 24 horas ao vivo. Curta e compartilhe as nossas fanpages, facebook.com/TV Câmara Jacareí e a fanpage da Câmara Municipal, facebook.com/Câmara de Jacareí. Bom Dia Jacareí volta amanhã com detalhes sobre a última sessão ordinária do ano, 42ª sessão, além de informações sobre a expectativa do comércio para o Natal aqui na cidade. Além também, vamos falar do encerramento do Câmara Jovem e muito mais. Nos vemos amanhã, terça-feira. Obrigado pela sua audiência.